Chegou! Olha ele aí. Opa, Boa tarde, querido Chacal. Que prazer te receber aqui. Primeira vez que eu te entrevisto. é verdade, Sinara. Primeira vez que nos vemos também, né, Sinara? Já nos conhecíamos Sim. antes, não? Não, não. Eu vou te contar uma história que eu estava falando para o pessoal que eu ia contar quando você chegasse. Olha só. Drops de Abril, primeira edição da Brasiliense, Cantadas Literárias, que foi muito importante na minha formação. E eu tinha esse livro, Chacal, que eu comprei quando eu tinha 17 anos. E andei com ele por tudo que é lugar. Até que uma amiga pediu emprestado e nunca devolveu. Nunca devolveu. E aí, o que eu fiz? Eu morava em São Paulo na época. Descobri que você tinha sido casada com a Cristina, que mora aqui em Brasília. Você tinha sido casado com a Cristina. Liguei para a Cristina, peguei seu telefone, liguei para você, perguntando se você tinha algum exemplar do livro para me dar. E você falou: não, não tenho mais nenhum, e não sei o quê. Infelizmente, anos atrás, faz uns 3 ou 4 anos, eu consegui achar no estante virtual esse livro, que é maravilhoso. Óbvio, vocês não vão achar com facilidade, mas agora tem as obras completas do Chacal, da editora 34. A gente tem a capa do livro dele, né? Olha só, tudo e mais um pouco, que é a poesia reunida do Chacal de 71 até 2016. Muito legal, tá tudo aí, né, Chacal? Tá, o tudo quer dizer, o tudo é o que tem tudo menos o Brotocapivara. O Brotocapivara eu publiquei pela Zazi em dezembro do ano passado. É o único que falta. O resto tem tudo aí no tudo. Esse tudo eu recomendo, porque tem vários. Quer dizer, além de ser minha obra completa, ainda tem um trecho da minha autobiografia que eu fiz pela Sete Letras, Uma História à Margem, que é bacana também, porque tem esse apanhado, essa história assim da poesia marginal, dos movimentos que eu me meti nessa vida. E é isso. E E aí, você Sinara? e tem também as crônicas que você escreveu no Correio Brasiliense? Não, crônicas, a minha parte de prosa, assim, mais definida, que eu tenho 2 livros. Tenho no Tontas Coisas, que eu publiquei em. O meu primeiro livro de editora, eu publiquei em 82, pela Taurus, que eram as crônicas que eu escrevia em Brasília, no Correio Brasiliense, no tempo que eu morei aí. E, o outro livro é o Comício de Tudo, que eu publiquei pela Brasiliense, na Uhum. coleção Cantadas Literárias, em 86. Aí são crônicas que eu escrevia para a Folha de São Paulo. Então, esses de prosa, assim, poéticas, né? Eu tenho alguns outros. Tenho esse de memórias, que é Uma História à Margem. Tem um outro também que é de memórias, que é o Posto 9, que é falando da praia, né? Do Posto 9, o famoso Posto 9. Sim. E aí é isso. Mas o básico da minha obra é poesia, né? É o que eu Sim. gosto mais de fazer. Chacal, você continua fazendo poesia? Todo dia, né? Todo dia eu faço um pouquinho. No que eu vou escrever, normalmente sai poesia. Eu não consigo, mesmo quando é prosa, é uma prosa poética, uma prosa mais leve, sabe? Eu até prefiro, né, escrever em prosa, mas sempre com esse ritmo da poesia, com a sonoridade da poesia. É isso que me atrai, sabe? Quando você começou, você era um menino, assim, bem novinho, né? Você teve alguma influência, algum poeta que fazia a tua cabeça nessa época? Sim, o poeta que eu li que mais me influenciou foi o Oswald de Andrade, que foi que eu li em
70, acho que foi em 1970 ou 71, caiu na minha mão um livrinho da coleção Nossos Clássicos, da editora Agir, aquele de capa cinza, assim, que saíram vários autores. E o Harold Campos escreveu fez uma seleta da obra né? Incluindo o teatro, os manifestos, a poesia, a prosa, e aí publicou. Então, foi muito, muito importante, porque, além do contato com a obra do Oswald, que eu ouvia muito falar, mas não tinha um contato. Aquela época era bem a época do tropicalismo, que viajou muito em cima da antropofagia do Oswald. Então, eu só ouvia falar, mas nunca tinha lido nada. Assim, eu tinha visto... não, o Rei da Vela não cheguei a ver, não. Eu vi o Roda Viva. Mas tudo passava, a Terra em Transe, o tropicalismo inteiro passava pelo Oswaldo, né? E aí um amigo meu me emprestou esse livro da Nossos Clássicos e eu fiquei, sabe, fiquei sem chão, né? Porque ali tinha uma coisa que eu procurava na poesia, o humor, simplesmente o humor. A poesia que eu aprendia na escola, o Parnasianos e tal, era outra história, não tinha o mínimo interesse naquilo. E o Oswald não, o Oswald era bem sintético, tinha aquele humor ferino, né? E aí eu comecei a escrever. Foi um contágio imediato, né? Fiquei doidão de Oswald de Andrade. E aí comecei a escrever meu primeiro livro em 71, em mimeógrafo, o Muito Prazer, e já bastante influenciado pelaquela prosa seca do oswaldiana, né? Que depois se transformou numa característica da poesia marginal, né? O poema piada, o poema mais enxuto, assim, né? Mas que foi tudo herdado lá do modernismo de Oswald de Andrade. Olha só, eu pensei que tinha alguma influência gringa e é tudo nacional mesmo, né? Não. Eu tenho dificuldade de ler em outras línguas, né? Não leio em inglês e francês, espanhol. Então, é tudo poesia brasileira, e um pouco da portuguesa, mas muito pouco também. E, na verdade, apesar desses livros aqui atrás me contradizerem um pouco, eu não tenho muito a coisa da leitura, sabe? Eu leio até bastante, mas esqueço tudo. E então a minha influência é muito da rua, muito da música, que é a coisa que eu mais fazia mais. Atualmente não faço mais muito, não. Mas é ouvir música. Então, isso também me influenciou muito. Como influenciou também o Oswald, com certeza, as marchinhas de carnaval, sabe? A bossa nova, a jovem guarda, o samba, muito samba, né? A praia. A praia, pois é, a vida, né? A vida influencia a gente, né? Na verdade. Essa coisa de focalizar dentro da poesia, da literatura, me engana que eu gosto, eu acho, sabe? Acho que a influência é o ar que a gente respira, né? E aí, os encontros maravilhosos, é isso. Vem cá, me diz uma coisa, você... na hora que eu te chamei aqui para vir, você quer ficar mais alto um pouquinho, né? Mas eu
É que está muito baixa, essa cadeira está muito baixa, realmente. Não se preocupe, aqui é tudo muito à vontade. Sinta-se em casa. Daqui a pouco ele volta. Olha só que lindo aqui. Deixa o Chacal voltar, que eu leio aqui os poemas que a galera está jogando aqui. O MXPXM fala assim: só quero o que não, o que nunca, o inviável, o impossível. Não quero o que sim, o que sempre, o sabido, o cabível. Eu quero o outro. Grande Chacal. Que está cheio de fãs seus aqui, as pessoas declamando seus poemas de cabeça. Você sabe, quando eu te convidei aqui, Chacal, no meio dessa coisa horrível que a gente está vivendo, eu me lembrei de um título de um livro do Veríssimo, que fala assim: poesia numa hora dessas. Você acha que numa hora dessas é a hora que a gente mais precisa de poesia ou não? Depende do conceito que você tem de poesia, sabe, Sinara? Eu acho que a poesia ela é vista como aquela coisinha ali, separado da vida, sabe? Aquele bibelô que você faz nas horas insones da vida, sabe? Aquele soneto que você compõe, assim. Isso no popular, né? Na percepção geral, é o que é a poesia. E eu acho que não é, né? Eu acho que é expressão verbal, qualquer que seja, na verdade, com um certo ritmo, com uma certa efeitos sonoros, imagens bonitas e tal. Então tem sempre momento, é sempre um momento para poesia, na medida que você está sempre se expressando, né? De uma forma ou de outra. Hoje, agora, eu fiz um poema que eu vou passar para o Instagram daqui a pouco. Ele diz assim: há 522 anos, ainda não estou muito claro, mas há 522 anos, é mais ou menos, há 522 anos eles estão aí, sentados na mesa comendo. De vez em quando, eles se arrastam até o trono e cagam os bolsonaros. É assim, há 522 anos, eles estão aí, sentados à mesa comendo. De vez em quando, se arrastam até o trono e cagam uns bolsonaros. Muito bom. Adorei. Você me falava, era o Bressani, o Gil Bressani falava isso, que a nossa burguesia, a elite brasileira, é isso, há 500 anos, sentados à mesa comendo, sabe? Eles não saem dali, ficam ali comendo e trazem mais pratos e cheios de mucamas e tal, e ele vive disso, sabe? É um sanguessuga, é um bando de sanguessugas. É muito triste, né? Você imaginava, né? Você é um pouco 15 anos mais velho que eu. Eu estou com 55, você está com 70 anos. Mas a gente, tanto eu quanto você, nós vivemos a redemocratização do Brasil, né? Eu peguei a ditadura criança, você ainda pegou ela ainda mais maiorzinho, mas a gente é filho da redemocratização. Você imaginava que você chegaria aí aos seus 70 anos com o Brasil nessa situação? De jeito nenhum. Não, eu achava que era um capítulo passado já. Também. Passado pela humanidade, sabe? Que aquela visão de mundo restrita, conservadora, careta e tal. Eu, mais do que ter vivido a ditadura, eu vivi a utopia dos anos 60, né? Eu fui hippie, né? Era meio hippie. E então eu acreditava que o mundo é peace and love, sabe? Que o mundo ia mudar, ia ser uma coisa de união das pessoas e a Era de Aquários. A Era de Aquários, sem aquele oba-oba que
a direita maculou os princípios hippies, sabe? Isso é coisa da direita, de dizer que é Odara, de dizer que é bicho grilo, que é não sei o quê, não sei o quê. Aquele movimento foi importantíssimo. Foi tão importante que a direita teve que interferir nos anos 80 já, né? Revitalizando o capitalismo, entrando com força no neoliberalismo, novamente o fetiche do cartão de crédito, do consumo, 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 e aí que nos arrebentou, né? Mas, de todo jeito, eu sou daquela época das utopias, e achava que, não que aquele sonho hippie ia se realizar, aquilo era uma utopia. Utopia é uma coisa que não é para se realizar, mas que aquele espírito assim de cooperativa, como eu tive agora, novamente, com a pandemia, eu achava que, não, agora o novo normal vai ter que ser uma coisa assim, vai ter que ser uma coisa de mais de colaboração entre as pessoas, mais cuidado com as pessoas, com o planeta, com o corpo, com tudo, sabe? Infelizmente, eu acho que, por enquanto, não vai dar. Eu acredito que o novo normal virá com o Lula, a partir de um outro pensamento, um pensamento mais voltado para a social-democracia, do que para o neoliberalismo. Então, acredito que... Eu sempre acredito, né? Eu sempre sou meio otimista, porque se eu entrar nessa distopia que o mundo está acabado, que não tem mais jeito, no future e tal, eu sei lá, eu não sei o que eu faria, sabe? Se eu não tivesse esperança ou pudesse lutar para melhorar essa... Agora, o que eu acho muito difícil, eu acho difícil essa coisa neoliberal, ela se introjetou muito nas pessoas, sabe? A coisa do consumismo, né? Do consumismo e do individualismo, sabe? Eu fico pensando, Sinara, eu tinha uma metáfora que eu gostava assim, que era o seguinte, que na nossa época, né, nos anos 70, na época da ditadura, a ditadura era uma coisa muito cruel, né, com aquelas torturas e assassinatos e tudo mais, mas, de certa forma, era uma coisa fora da gente, era uma coisa distante, que a gente via à distância, como se fosse aqueles militares bufões e tal, fossem espantalhos, sabe? Que afastavam os corvos, os pássaros, as pragas das plantações. E agora esse espantalho virou um agrotóxico, sabe? Que tem a mesma função, de certa forma, de espantar os parasitas das plantações, mas, ao mesmo tempo, ela é uma grande parasita, ela é veneno puro. Então, você, quando come aquilo, você... E foi mais ou menos isso, você não consegue mais identificar o inimigo, sabe? Como a gente identificava nos anos 70, inclusive, juntando diversas turmas e, mesmo dentro da poesia, diversos movimentos se juntavam para ser contra a ditadura. Hoje em dia, não. Essa coisa do agrotóxico, o inimigo está dentro da gente, sabe? A gente tem uma autocensura imensa, só existe o mercado, a gente não consegue mais ver alternativa. Nós, que eu falo, a maioria das pessoas... A humanidade, né? Não consegue visualizar uma alternativa de vida, como a gente, nos anos 70, viveu o tempo todo. Éramos considerados
a, a coisa alternativa, independente, sabe? A coisa do mimeógrafo, da Nuvem Cigana, os movimentos de teatro independente, tudo isso era alternativas a um processo que não agradava mais a gente, aquele processo oficial do livro na editora, o livro na livraria, na distribuidora, a gente mesmo distribuía. Tem que fazer um livro, como é que faz? A gente reproduz, a gente faz em mimeógrafo. E depois, como é que distribui? A gente mesmo vai e distribui de mão em mão. Então, isso aí, hoje em dia, é uma coisa inviável, sabe? Parece que é um... E ao contrário, parecia que ia facilitar, que ia aumentar, né? Deixa eu só contar aqui para as pessoas, Chacal, que não sabem o que é mimeógrafo, né? Porque a gente hoje tem esse problema. O mimeógrafo, gente, a geração do Chacal é chamada de geração mimeógrafo porque eles faziam os poemas e rodavam naquelas impressoras que usavam nas escolas para copiar as provas, tá? Tem um cheiro forte de álcool, até hoje está na minha memória esse cheiro, e aí eles faziam esses livros de uma forma artesanal e saíam vendendo pelas ruas do Rio de Janeiro e tal. E hoje seria muito mais fácil fazer isso, né, Chacal? E, no entanto, não é o que acontece, né? Não é justamente por isso, porque as pessoas já não têm mais esse desejo. Por exemplo, poesia é a palavra no papel, ou então a palavra falada, que depois a gente ainda saiu do papel e começou a fazer os recitais da Nuvem Cigana, que é a forma ótima, que dispensa... Você continua fazendo recitais, né? Continuo. Com a pandemia eu parei um pouco, né? Mas o CEP 20.000 retornou e a gente está fazendo o CEP, que é um evento multimídia mensal aqui no Rio, que reúne várias gerações de poetas e tal. É uma referência, né? E já tem 32 anos. Mas é essa coisa. Hoje em dia a pessoa quer escrever um livrinho que tenha lombada, que seja de uma editora, por menor que seja editora, uma editora... essas editoras que a era digital favorece muito, né? Que imprime aquela coisa sob demanda e tal. Mas o interesse é a pessoa, não é fazer poesia ou ser poeta na vida. O interesse é ser considerado poeta, é ser visto pela sociedade como poeta, e, às vezes, não precisa nem ser poeta para isso, basta ter um livrinho ali de uma editora, com alguns poemas escritos, sabe? Eu fico muito decepcionado com isso, sabe? Porque não foi minha prática poética. Eu tentei fazer alguma coisa no CEP, fazendo um livrinho por mês, que eu faço em casa, eu imprimo numa impressora que eu tenho aqui, essas de tanque, né, que custa quase 0,800, mas as pessoas não... que isso aí não é livro, isso aí não é nada, sabe? E não se interessam. Então, bola para frente, a gente vai fazendo, né? Agora já tem editoras que se interessam pelo meu trabalho, vou fazendo pelas editoras, mas o que eu gosto mesmo, Sinara, é fazer minhas performances, sabe? Quero muito assistir isso, hein? Nunca assisti uma performance sua, estou vendo aqui o pessoal falando. Olha só, a Tereza Domingos está dizendo aqui, eu tenho um mimeógrafo em ótimo estado de conservação, usei muito e está doando. Olha aí, Chacal, se você se interessar por um mimeógrafo novinho... Ela está doando. Eu agradeço muito. Como é, Tereza? Tereza, muito agradecido, mas nem naquela época, na verdade, eu imprimi em mimeógrafo. Quem imprimia era meu amigo que tinha um mimeógrafo dentro do curso vestibular dele. Ele era professor lá. Não, acho que
todo satisfeito com a minha impressora, sabe? A impressora digital dá para fazer mais que um mimeógrafo, mais barato, talvez, e rápido. A gente tem que se adaptar um pouco, não adianta ficar fazendo estilo e imprimir em mimeógrafo como fosse uma linguagem. Não, o que a gente imprimia em mimeógrafo era a urgência que a gente tinha em passar para as pessoas, não era uma questão de linguagem, sabe? Ou estética, né? É claro que a gente, já que ia usar aquele processo, a gente procurou fazer da melhor forma possível, fazer umas ilustrações, fazer alguma coisa. Eu cortei a página ao meio para não parecer uma apostila de poemas, sabe? Então, a gente sempre... Tinha desenho, né? Tinha uns desenhos. A gente sempre vai ter uma preocupação visual. Apesar de não ser um poeta visual, concretista, ou nessa linha, assim, a gente sempre tem, então se interfere na capa, no formato, no tipo. Faz bem isso. Você falou de música, e eu, nessa pandemia, ouvi muito uma música, e a letra, eu falava assim, mas eu conheço essa letra de algum lugar. Relógio. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico tonto. Gente, uma cantora alemã, Sophie Tucker, gravou esse poema do Chacal, maravilhosamente, aliás. Já tem 40 milhões de visualizações no Spotify. Eu não posso mostrar aqui para vocês, porque não é permitido, né, pelas regras do YouTube, senão derruba a nossa live. Mas que coisa, hein, Chacal? Isso rende algum dinheiro para você? Não é possível um sucesso desse. É uma coisa que aconteceu assim, meio que os acasos da vida, né? Eu fui convidado para ir a Harvard fazer uma semana lá. É um evento chamado Brasil Week, que tem todo ano, e normalmente são brasilianistas, o Fernando Henrique Cardoso, essa turma que vai. E aí os organizadores resolveram convidar um poeta, né? E me convidaram. Aí eu fui, me apresentei, fiz um recital, fiz a minha performance lá, uma história à margem, e depois passei por uma cidade próxima, que é Providence, próxima de Boston, né? Uhum. E aí um amigo meu que me levou para lá, que era para eu fazer o encerramento de um seminário que teve lá sobre Brasil, né? Coisa sobre Brasil. Então, tinham muitos brasileiros lá, professores e tal. E aí me convidaram, poeta, para fazer um recital de encerramento. E esse amigo me apresentou para essa menina. Antes, né? O recital ia ser à noite e à tarde ele me apresentou a ela, e ela me mostrou uma música que ela tinha feito com um poema meu, que é aquele vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar e tal. E ela fez, eu gostei muito, ela tinha um ritmo, tinha uma simpatia, uma pessoa muito positiva mesmo. E aí eu convidei ela para a gente se apresentar nessa noite, no recital, na festa de encerramento do seminário. E aí foi ótimo, fizemos uma ótima parceria, uma empatia total. E acontece que essa menina, ela já tinha vindo ao Brasil, morou aqui 1 ano, Sim. no Rio de Janeiro, e estudou na PUC e tal, e adora a música brasileira, a cultura brasileira e tal. E aí falou que viria para o Rio novamente, para estar mais aqui e tal. A gente combinou de se encontrar,
Mas ela foi para Nova York e fez uma dupla lá com um rapaz que já devia ser namorado dela, o Tucker, né? Ela é Sophie Howlett Weld, não sei o quê, e ele É o Tucker. É o Tucker, é. Então, fizeram essa dupla, Sophie Tucker. E aí, de repente, me pedem autorização para usar esse poema. Eu falei, tudo bem. E aí me mandaram o contrato e foi um sucesso, né? A música foi indicada ao Grammy. É demais! Foi... É demais. E você sabe que eu vi a primeira vez vendo um filme no Netflix, a menina tá andando numa esteira rolante. Aí eu falei assim, uai, mas essa música parece português? E era a música dela baseada no teu poema. A Maria Helena Sanches de Toledo está falando aqui, é uma oração. Sim, é uma oração, mas ela foi um pouco modificada pelo Chacal para ser para fazer o poema. Mais que uma oração, foi um milagre, né? Porque da onde eu não podia esperar, porque apesar de ter 40, 50 anos de poesia e vários livros publicados, não dá dinheiro nenhum. O que sempre deu foi a coisa das parcerias, né? Quando eu trabalhei com a Blitz, no início dos anos 80, foi aquela época do Rock Brasil, né? Sim. Então, eu consegui algum dinheiro para... Fui morar sozinho, comprei um telefone, aluguei um apartamento, e sempre foi. Só que eu não sou também um letrista profissional, sabe? Qual das músicas da Blitz que é sua? Tem umas 4 ou 5 ali, tem A Última Ficha, tem Amígdalas, tem Sandinista, tem algumas 3 ou 4, sabe? E tem a Radioatividade, que é bem legal. Aí depois passei Não é aqui não, é lá na casa dele. Passou um bombeiro aí. É, bombeiro, aqui eu moro do lado de um bombeiro. E aí fiz música com o Lulu Santos, umas 2 músicas com ele, 14 Bis, Barão Vermelho. E dei mais sequência depois da Blitz com a Fernanda Abreu, que era da Blitz, ela ficou minha amiga da Blitz. Aí também temos umas 2 ou 3 músicas. E agora com Sophie Tucker, né? Nossa, essa música é demais. Eu recomendo muito a vocês procurem no Spotify, chama Drink, D-R-I-N-K, de Drink, mas tudo junto. Vocês procurem no Spotify que vocês vão ver que delícia de canção. Muito boa, né? Essa letra é engraçada, porque eu não gosto desse poema. Inclusive, eu escondo ele. Eu não coloquei nas minhas obras completas, eu achava meio bobo. Mas tem a ver com a letra. E é curioso, né, essa coisa de ser uma oração mesmo, que é com Deus me deito, com Deus me levanto, é o início de uma oração aí, nem sei qual. Isso. Ela pegou, não sei como que ela descobriu esse poema, porque esse poema não está nas antologias. Ele está nesse Drops de Abril, não está? Foi aqui que eu tinha visto, que ele me soava muito a letra e eu não sabia de onde. Aí hoje, pesquisando para fazer a entrevista com você, eu falei, eureka! Pois é. Ele não está nas outras, porque depois dessa eu tive mais 2 obras completas. Em 2007, saiu Belvedere pela Cossack Naif, que é esse Drops de Abril, mas já revisto e ampliado. Isso foi em 2007. E em 2016, eu lancei o Tudo pela 34, né?
Mas nesses dois eu escondi, eu não botei. Tem alguns poemas que eu acho que são fracos mesmo, não é possível que todos os poemas funcionem. Aí você vai fazer uma obra completa, você tira um, tira outro, tira outro. Mas aí você vai colocando outros também. Mas foi engraçado isso, porque ela descobriu o poema, botou, sem me falar que ia musicar esse poema. Se ela me falasse antes, eu talvez tivesse... ia falar que esse poema é ruim e tal. Mas ela e o Tucker, eles são dessa geração de música eletrônica, né? Trip hop e essas coisas. E essa música é um mantra, esse poema é um mantra. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu ponto, que eu não copo, eu fico tonto. Então, ele é um mantrazinho, assim, sabe? Rítmico. E encaixou perfeitamente na música. Ela fez uma introdução maravilhosa e funcionou muito bem e tal. E temos feitos. Há pouco tempo saiu mais um disco deles e tem outras letras minhas lá também. Que demais! Não sabia, que coisa! As letras em português, quase todas são minhas, né? Só que eu não assino por uma questão lá de gravadora, sabe? De editora, na verdade é de editora. Uhum. Então, sai sempre com o nome de Soft Tucker, que é o nome do grupo, como se eu fizesse parte do grupo. Do grupo. Eles estão me pagando, não me importa. Mas que legal, né? Ótimo, imagina, caiu do céu. Sim. A Elaine Antunes Ruas está falando aqui. Sinara, fui madrinha do casamento do Chacal com a Cristina. Está te mandando abraços. Ô, querida. Muitos beijos para você, Elaine. E o MXPXM manda uma mensagem aqui em espanhol. Es muy entrañable, entra ganas de abrazarle. Parabéns, Sinara, belíssimas personas em tus programas. Eu adoro essa palavra em espanhol, entranhable. Existe em português também, entranhável, mas a gente não usa, né? Eles usam bastante. Ó, o pessoal está achando aqui, a música do Soft Tucker, Drink. Quem não entendeu, tenha alguém aqui comentando que conseguiu achar no Spotify. Eu queria mostrar aqui para vocês um trechinho do documentário que o Pio Gomes fez com o Chacal, que se chama Chacal Palavra Filme. Eu vou botar aqui um trechinho para vocês assistirem. É um documentário premiado, muito bacana do Pio. E daqui a pouco a gente volta com o Chacal, depois do documentário. Bora agora comprar os explosivos. Granada! Eu sou palhaço piro. Granada de palhaço! Eu sou palhaço piro aqui. É brincar com a cavaleira. O que importa mesmo é o poema. Vem os homens, saia preta, sonharem com álcool, drogas, caralhos. Porque aqui só temos tantão, né? Balão, samba, canção. Lúcifer, retornai de onde vos exilaste. A repressão era pesada, a delação incentivada. Isso está mudando. Arte pop é melhor e dá ibope. Sucesso absoluto! Ei! Se isso não é poesia, foda-se a poesia.
vida é curta para ser pequena. Muito legal. Você curtiu fazer filme, ser personagem de filme, digamos assim? Personagem de mim mesmo, né? Eu me interpretei no filme. Eu gosto. Não acho. É engraçado, eu tenho uma certa implicância com o cinema, porque é diferente do teatro, né? O teatro é ali, olho no olho, respirando junto e tal. O cinema tem aquela defasagem de tempo, assim, o tempo que ele é feito para o tempo que você vê o filme, e é sempre o mesmo filme, é sempre a peça não, o teatro cada noite você muda aqui, muda ali, sabe? Mas o Pio fez um trabalho extraordinário, é a minha vida que está ali, sabe? Então, eu fico muito feliz e muito grato ao Pio, né? Porque é um excelente portfólio, né, da minha vida, e tem várias coisas ali que eu fiz que o Pio colocou, o CEP 20.000, a peça, aquela parte, que é a performance que eu fiz das minhas obras completas, né? Das minhas obras completas, não, desculpa, da minha autobiografia, que se chama História Mágica, que eu levei a Harvard, levei a Frankfurt, levei por aí, sabe? Olha aqui, a TV, o Guilherme acabou de colocar aqui, gente, o link para o documentário no Vimeo, o documentário sobre o Chacal que o Pio Gomes fez, tá? Ele acabou de colocar aqui nos comentários, então dá para vocês pegarem, tá? Na íntegra, no Vimeo, para quem quiser assistir. E também ele tem bastante a parte das performances que você falou, que é o que você gosta de fazer, né? Pois é. É isso que eu gosto. Eu gosto muito de escrever. Tenho escrito bastante agora. Mas eu escrevo agora para botar nas redes sociais e tal. Eu gosto de ouvir os comentários das pessoas, coisa que com livro a gente quase não tem, né? Então, nas redes sociais... Esse feedback, né? O feedback é importantíssimo. E, inclusive, alguns livros que eu tenho escrito têm saído do Facebook ou do Instagram, sabe? Eu vejo se ele funciona, as pessoas comentam ou não comentam, e aí eu vou insistindo naquele tema e depois publico um livro. Quer dizer, não tem essa oposição, né, de ou rede social ou livro, é tudo ao mesmo tempo agora. A Débora Quino está perguntando quais são as suas redes sociais. É Ricardo Chacal. Está no Facebook e está no Instagram. Eu queria até mostrar para eles, Chacal, uma coisa que me emocionou muito que você escreveu esses dias sobre o SUS, tá? Se você me permite, eu vou ler aqui para as pessoas, tá? Um post que ele fez agora, dia 17 de abril, no Facebook, que se chama SUS, um país que deu certo. Uma noite eu tive um sonho premonitório. Sonhei com um olho que ocupava toda a tela do sonho. Um olho vermelho, fixo, seco. Na época, fumava maconha com frequência. Era um estímulo para os poemas que começava a escrever. Resolvi mudar a alimentação. Segui a macrobiótica em voga naquele momento. Se não curou o mal-estar pelos eflúvios do AI-5, recém-promulgado, me deu mais energia para seguir na poesia e me utilizar do mimeógrafo para chegar ao leitor. Mais que isso, comecei a dar mais importância ao que enfiamos goela adentro. Poucos anos depois, em São Paulo, fui atropelado na Avenida Paulista. Baque brabo. Tive que drenar o pulmão e precisei de transfusão de sangue. Quando ia ter alta do hospital, já no Rio, positivei para hepatite. Mais um tempo de molho e saí. Fui brincar o carnaval com o charme da simpatia. Corta.
Agora, 46 anos depois, sem plano de saúde, sem os exames de praxe, confiando na boa alimentação e exercício físico que nunca larguei, fui fazer um exame por conta de tremores na mão. Tremor fundamental, como é chamado. Fui a algumas policlínicas, ambulatórios populares. Fiz exames. Estava tudo bem, menos o fígado. Foi detectada hepatite C. Devia ter desconfiado pelo tempo das ressacas. Um médico me recomendou ser atendido no SUS para evitar o preço dos exames e ter um atendimento mais completo. Já havia usado o SUS por conta de um dedo fraturado num acidente de bicicleta. Fui com uma indicação amiga e fui bem atendido. Era uma emergência. Agora comecei do início, posto de saúde da minha região para atendimento primário, exames e encaminhamento para uma gastroenterologista em atendimento secundário e mais efetivo. Estou impressionado como o serviço funciona bem, se você for paciente e entender o processo. Estou sendo bem cuidado, tomando uma medicação muito cara, que não teria condição alguma de pagar. Arvônio remédio, numa embalagem de 28 dragas, custa R$32 mil. Nos Estados Unidos, dizem, custa bem mais barato. Repensar patentes. Da quebra delas dependem muitas vidas. Agora recuperar o Figueiredo. Regenerá-lo, revitalizá-lo, que um sangue novo, filtrado e bom, volte a percorrer as minhas artérias. Só tenho a agradecer ao SUS, serviço público de rara importância, tão sucateado, com a espada da privatização sobre sua cabeça. Ainda assim, atende com bravura e atenção a tanta gente necessitada. Viva esse país que pode voltar a cuidar melhor dos seus cidadãos. Viva a social-democracia. Viva o SUS. Muito bacana, viu? Realmente, as pessoas, eu acho que elas não valorizam o SUS o suficiente, né, Chacal? Eu também estou no SUS, viu? As pessoas reclamam demais, elas só veem defeitos quando, na verdade, tem coisas... Esses defeitos são em função sempre essa ameaça de privatização da medicina e tal. Eu prefiro muito mais o SUS do que aquele Prevent Senior Prevent. Sem dúvida. É uma arapuca, aquilo ali Agora, as pessoas acham que é um plano de saúde, que aquilo é que é modernidade, que aquilo... Ora, bola, vamos se catar, cara. Vamos procurar coisa para alterar a mentalidade de vocês, cara. É muita ignorância. É que nem minha mãe, ela uma vez era síndica do edifício. E aí começou a ter uns vazamentos, umas infiltrações lá. E, para resolver o problema, ela abriu um poço artesiano que iria evitar esses alagamentos e teria uma água puríssima, água de mina, né? Os moradores não queriam saber daquela água clorada da SEDAG, da Companhia das Águas. Sim. E aquilo que eles confiavam naquilo, sabe? Eu fico, às vezes, muito deprimido, na verdade. Não deprimido, não fico mais deprimido também, mas triste com a humanidade, sabe? Que ela foi aceitando tudo, e hoje em dia acha isso legal, acha que tem que tomar água clorada mesmo, tem que ser do Presente Sênior lá, do Prevent Sênior, desses planos de saúde completamente mequetrefe, exploradores e tal. Eu não entro em plano de saúde. Só que eu me cuido, né? Então, eu nado, eu ando de bicicleta, eu tenho uma alimentação boa, sabe? Sou vegano, na verdade. E isso também por conta de já ter tido esse problema de fígado, então me recomendaram parar com carne vermelha, fritura, cigarro, bebida, essas coisas. Aí parei. Há uns 10 anos que eu estou parado nessa. Mas aí eu fui fazer o exame porque eu comecei a ter um tremor assim na mão, sabe? Tremor essencial, né?
Coisa que só o meu querido amigo Chico Alvim tem. Eu ficava com inveja dele, ele tinha um tremor essencial e eu não tinha tremor nenhum. E agora eu estou tendo tremor. Mas aí que eu fui fazer os exames para ver qual era o problema desse tremor e detectou, estava tudo bem, menos o fígado. O fígado estava com esse problema. Como eu já tinha tido aquele problema em 78, que eu fui atropelado em São Paulo, Sim. eu acho que foi uma sequela. Ficou ali aquela sangue, né, de transfusão que eu tive que tomar. Então, eu acho que vem daquela época. Mas é uma coisa silenciosa, que você não sente, você não sente fraqueza. Eu já tinha tido umas hepatites, uma principalmente, que o olho ficou amarelo, sabe? Você fica cansado, frágil. Mas essa não, ela está lá, hepatite crônica, mas. Então, eu não tenho esse plano de saúde, não faço exame anual, né? Coisa que eu deveria fazer. Agora eu vou fazer, porque eu estou no SUS. E então eu tive que me cuidar. E, apesar de não ter nenhum tipo de sintoma da hepatite C, né? Eu, a pedido de um médico, amigo meu, falou: não, você precisa se cuidar, você está com 70 anos, tem que cuidar disso. Aí estou tomando remédio, daqui a pouco eu fico bom. E você era atleta de vôlei, não era? Vôlei e futebol, Eu sempre gostei muito de esporte. Meu pai foi jogador de futebol. Ele jogou no Fluminense. Em 1936, foi campeão carioca. E depois eu também fui jogar, só que eu joguei só futebol de salão, né? O futsal de hoje em dia. Fui bicampeão, fui artilheiro do campeonato. Eu era bom jogador de futebol, era de vôlei, não. De vôlei cheguei a ser campeão carioca, mas não era bom jogador. Mas eu adoro, são as coisas que eu mais gosto de ver na televisão, é vôlei. Principalmente o feminino. O feminino eu gosto mais que o masculino. Olha só. O masculino é muita pancadaria, aqueles saques, pancadas, sabe? Você nem vê a bola. Pode ser que lá dentro você jogando seja bom, mas para ver não é. O feminino é bem melhor. Olha, a Maria José Rosa Teixeira, eu não tinha visto aqui, ela mandou uma pergunta para você. Sinara, pergunte para ele, Chacal é sobrenome ou apelido? É pseudônimo. Agora, eu não sei por que você tem esse pseudônimo, sabe? Até hoje eu não sei. Chacal foi porque, justamente nessa época que eu comecei a jogar vôlei, eu fui direto jogar na seleção carioca. Em 65, era a seleção infantil de vôlei. E acabou o treino. Os amigos, né, os atletas foram para o vestiário, tomaram banho, e eu me atrasei. Fiquei mais um tempo lá no vestiário. Quando eu cheguei, estavam todos na cantina, ali no Morisco, na quadra antiga do Botafogo. Todos na cantina comendo, em silêncio, natural, né? Cansados do treino e comendo. Aí eu, muito metido, né? Sempre fui essa coisa do palhaço, né? O palhaço, ele acha que ele é engraçado, né? E aí eu fui falando, pô, mas que onda Chacal, não sei o quê, que era uma gíria que tinha na época, que eu não sei mais. Gíria tem um tempo de validade, não me lembro mais o que era. Pela situação que eu falei, devia ser uma onda meio devagar, uma onda meio silenciosa. Hein? Talvez Sacal, que também teve essa gíria. Tinha uma onda careca, que era também uma onda por fora, assim, uma onda devagar e tal. Mas onda Chacal não me lembro mais. E aí, pronto, foi para a rua, apesar dos protestos do meu pai, da minha mãe,
Espero que seja um nome muito bonito para usar outro, mas aí virou, ficou Chacal. O que eu acho que foi muito bom, porque, como nome artístico, ele funciona bem, é sonoro e tal. Agora, eu tenho colocado o Ricardo Chacal porque virou uma certa moda, ainda mais nesse contexto do funk, né, aqui no Rio. Então, tem muito DJ Chacal, aí tem Chacal pichado nas paredes e tal. Aí Mas meu nome artístico é Chacal mesmo. Agora, nas redes, eu uso Ricardo Chacal para não confundir. Diferenciar, né? É. Ó, tem muita gente aqui comentando sua coisa aqui do SUS, ó. Vânia, também no SUS, tenho 53 anos, nunca tive plano de saúde, me recuso. Sônia Regina Angarten, viva o SUS, outrora tão mal falado. Rogério de Andrade Córdova, estamos usando o SUS, bons serviços. Maria José Rosa Teixeira, sou usuária do SUS, viva o SUS. Márcia Ferreira, o SUS nas grandes capitais até que funciona bem, mas o Brasil não é somente as grandes capitais, infelizmente. Cláudia Navarro, Prevent Sênior, nunca esqueceremos o que a CPI da pandemia mostrou. Pouco caso com a vida. Sol Ribeiro, com certeza minha filha é doutoranda em BH e tem um tratamento maravilhoso pelo SUS com sua doença crônica, sendo que a vida toda ela teve plano de saúde. Salles Medeiros, o que seria de nós e do Brasil se não fosse o SUS? Débora Aquino, tirei um cisto sebáceo ontem no hospital público, o médico foi excelente, SUS arrasa. Enfim, tem um monte de elogios aqui ao SUS. A Tereza Domingos mandou um super sticker, obrigada. Eu queria que você, pra gente, você sabe, todo mundo que vem aqui nessa parte do programa sempre traz 2 dicas. O Chacal vai falar das dicas dele, mas antes dele falar das dicas, eu queria saber se ele quer falar algum poema aqui para a galera, além daquele dos Bolsonaro. Aquele ainda não é um poema, aquele será um poema. Eu falo com o maior prazer, que é o que eu gosto de fazer mesmo. Eu vou falar 2 poemas, eu já estou precisando renovar meu repertório. Mas são 2 poemas que eu acho muito importantes porque tem a ver com a minha poética, né? Com a minha ideia de poesia. Então, um diz assim: uma palavra escrita é uma palavra não dita, é uma palavra maldita, é uma palavra gravada, como gravata, que é uma palavra gaiata, como goiaba, que é uma palavra gostosa. A palavra escrita é uma palavra não dita, é uma palavra maldita, é uma palavra gravada, como gravata, que é uma palavra gaiata, como goiaba, que é uma palavra gostosa. Muito bom. Aí tem esse segundo poema que é mais ou menos faz dupla com uma palavra. Diz assim: imagine se, por algum estranho motivo, a música parasse de tocar e pudesse ser consumida apenas através de partituras. O mundo ia ficar mais triste, bem mais triste. Pois isso aconteceu com a poesia. Afastada do corpo e da fala, confundida com a escrita, passou a ser monopólio de um estreito círculo de iniciados. Mas isso está mudando, isso está mudando, isso está mudando. Uma explica um pouco a outra, uma é a prática. Eu entendi sua mensagem, eu captei sua mensagem, como diria o personagem do Chico Anísio. De fato, algumas manifestações literárias ficaram um pouco elitistas, né? Parece que as pessoas elas querem só para elas. E o poema, você defende o bardo, né? O poema que vai para a rua, que é dito, que é falado para as pessoas ouvirem e que é acessível para todo mundo. Não precisa comprar o livro, né, Chacal? Sim, pois é. Não, e mais do que isso, né? Mais do que ser acessível,
eu acho, Sinara, que a voz e o corpo eles fazem parte completamente da expressão poética, sabe? É o ritmo que você cria, que é um outro ritmo que não tem no papel. Por exemplo, o silêncio. No papel, os concretos falam que é o branco da página, que é a pausa, não sei o quê. E no poema falado é o silêncio mesmo, sabe? É aquela pausa maior que você dá. E aí você pode subir o volume, ralentar o ritmo, aumentar, todas essas coisas que na poesia escrita não é, fica difícil de ver, a poesia concreta tenta modificar isso, mas não consegue. Na poesia falada, você ganha, né? E aí você fala com o corpo todo, não fala só com a voz, né? Então, isso potencializa muito o poema, sabe? Ele dá uma força muito grande. Eu busco isso, sabe, Sinara? Eu busco a otimização do poema, de como você transmite um poema, como que o leitor ou o ouvinte pode receber aquilo da melhor forma possível, sabe? Porque, às vezes, a palavra só no papel, ela é limitada, né? Ela é bastante limitada. Sim. Então, você potencializando ela com a voz e com o corpo, é outra percepção, né? Como é que chama isso? É outra recepção, porque é uma recepção imediata. O poema no papel, você lê uma vez, relê outra vez, sabe? Vai mudando conforme as leituras que você faz e tal. É diferente. A leitura ao vivo, você não tem esse feedback, a não ser que as pessoas peçam bis e tal. Normalmente, você lê uma vez e foi. Mas a intensidade que está naquele momento que ela está sendo falada, ela ultrapassa toda essa coisa também do significado do poema, da semântica do poema, sabe? Ele é um susto, é um acontecimento, é uma performance que ela se resume àquele tempo que você viu e ouviu. Mas é a voz do poeta falando, é a emoção que tem, você vê o poeta falar, mistura essas coisas todas, sabe? E para o poeta é o maior prazer. Eu tenho coisas, sabe, Sinara, que enquanto eu escrevo um poema, né? Tá, tarará, tarará. Aí depois eu releio ele e falo, pô, que bonitinho isso, quem é que fez, hein? Eu não acho que eu sou. Não, eu sei que eu, mas eu não me acho autor daquilo, sabe? Porque aquilo ainda não me pertence. Então, quando eu decoro o poema, quando eu vou fazer uma performance, fazer um espetáculo e tal, falar ao vivo, eu me obrigo a decorar. Eu não gosto de ler poema. Acho que o poema lido ele ainda é refém da palavra escrita, sabe? Você ainda está no campo da palavra escrita. Então, quando você decora o poema, você incorpora de novo aquilo que você escreveu, sabe? Que saiu de dentro de você, foi para a palavra, foi para a linguagem verbal, e você engole aquilo de novo e fica lá, né, no meio das tuas vísceras. Então, é interessante, porque aí você pode dar o ritmo que você quiser ao poema, sabe? Você não tem que se preocupar em esquecer ou não esquecer o poema, sabe, e tal. Ele já entranhou, já entra em hable, né? Entranhable, adoro isso. Já se entranhou de novo em você. Uhum. Então, o que você tem que fazer é criar os ritmos dele, descobrir a voz dele. Então, isso, para o poeta,
É um exercício fundamental, sabe? Fundamental. É uma pena que a cultura grafocêntrica, né, que vem depois de Gutenberg e tal, tarará, tarará, ela tem eliminado a voz do poema, sabe? Você lê ele silenciosamente, às vezes escreve o poema, publica o poema e não sabe a voz do poema, sabe? E é uma pena, porque talvez metade da força de um poema esteja na palavra falada, sabe? Na projeção da voz, do corpo, em cima do receptor. Quando que as pessoas aí no Rio vão poder ver você em ação com seus poemas novamente? Não sei, ainda não sei. Não tem nada programado? Não, eu faço assim, né? Eu tenho CEP, aí vou fazendo algumas coisas no CEP, mas são sempre intervenções pequenas, sou mais o apresentador e tal. Isso não sei quando vai ser, e eu não estou muito preocupado. Não, eu acho que a vida chega um ponto que a vida escoa toda a tua criação, sabe? Então, o silêncio pode ser uma expressão. Eu tenho trabalhado o silêncio, sabia? Porque, às vezes, eu acho que a poesia, mesmo falada, ela já fica meio previsível. Lá vem um chacal falar alguns poemas, sabe? Eu falei, não, eu não quero. Eu quero silêncio agora. O silêncio, porque é voltar ao início, é voltar à base. Eu estou confuso, como está todo mundo confuso. Que mundo é esse que a gente vive? Para onde que a gente vai? De onde que a gente veio, sabe? Essa confusão me leva ao silêncio. Não estou querendo emitir conceitos e verdades, nada. Eu quero entender um pouquinho o mundo, sabe? Minimamente. E então acho que o silêncio também pode ser uma forma de expressão, sabe? Eu vou fazer uns bichos para você, que é o que eu tenho feito agora. É para o Pio também. O Pio ainda não filmou, não viu os bichos. Estou anotando suas palavras aqui, porque depois a gente solta um corte do vídeo só com sua entrevista, entendeu? Tá bom. Esse aqui... Espera aí. Pode abrir, aí. Claro. É o urso Nicolau. Esse aqui é a beberrã. Esse aqui é o alce triste. Muito bom! Adorei! Muito bom! Gostou, Sinara? Que bom! Gostei. É uma coisa assim, da mímica também, né? E sempre com o humor que te caracteriza, né? E é o imprevisto, é o imprevisível que está na raiz da poesia também, a surpresa. Isso aí é um
uma loucura, eu acho. Inclusive, eu devo confessar aqui para o Brasil de audiência que o urso Nicolau é o Nicholas Bear. Olha! Porque Bear... Poeta aqui de Brasília, tá, gente? Claro, meu querido irmão, amigo. E Bear é urso em inglês, né? Então, é o urso Nicolau, é o Nicholas Bear, que é maravilhoso. Um abraço, Nicholas Bear! Vou mandar para ele. Vou mandar para ele ver. Isso. Mas aí eu respeito isso. Essas coisas da poesia, que eu comecei com a palavra escrita, depois passei para passar a palavra falada, depois para ela performada, e agora é a palavra, é a poesia em silêncio, sabe? A poesia silenciosa, que é interessante isso. São os caminhos, né? Os caminhos que a poesia vai te dando, sabe? É você resumir e partir para o silêncio, sabe? Sem grandes filosofias, é a necessidade de estar quieto. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, Sinara, também, que é a seguinte: o ruim da poesia é que o poeta precisa fazer muito barulho para ouvirem o silêncio dele. Não é um poema, é um pensamento, sabe? Que bonito. É preciso fazer muito barulho, porque essa coisa da mídia e fazer barulho, né? Fazer barulho para escutar então silêncio, porque a poesia é silêncio, na verdade, sabe? É uma coisa que tem muito a ver com essa possibilidade da palavra sem essa coisa do sentido, né? Ficar buscando sentido nas coisas. Enfim, aí são várias perturbações da minha cabeça. Chacal, que prazerzão conversar com você. Olha, eu vou colocar aqui agora as dicas que o Chacal separou para vocês, tá? Uma delas é um livro de poesia que se chama Tudo Pronto para o Fim do Mundo, do Bruno Brum. A gente tem a capa dele, né, Gui? Olha só a capa, saiu pela editora 34, Bruno Brum, Tudo Pronto para o Fim do Mundo. Chacal, por que você indicou esse livro? Eu acho que o Bruno já é de uma geração bem mais nova que a minha, deve estar 35 anos, 40 anos, sei lá, que já vive esse mundo da distopia, sabe? Já não tem mais utopia nenhuma na cabeça. Agora, ele faz isso de uma forma tão ácida, tão maravilhosa, de um humor assim, meio humor negro, que eu gosto muito. Essa coisa do humor, né? Que o Oswald, que me deixou encantado com o Oswald e me deixa encantado com o Bruno. O Bruno ele faz o humor possível num período distópico, como que a gente vive, sabe? Sem futuro, sem esperança nenhuma. E ele escreve muito bem e é muito engraçado, apesar... Ai, que curiosa! Vale a pena, vale muito a pena ler o Bruno. O outro que eu indiquei é de uma querida amiga. Deixa eu botar aqui, peraí. Casa Mata, da Raíssa de Góes. Coloca a capa para gente, Gui. Olha aí, ó, Casa Mata, Raíssa de Góes, ele vende... você tem que procurar na internet e encomendar, né? Parece que é só por encomenda que sai. São livros que não são de editoras pequenas, a Sete Letras ela não tem uma distribuição muito boa, então tem que ser através da editora. Porque antigamente nem tinha internet, então você nem... Era difícil encomendar para uma editora, agora pelo menos... Eu tinha que ligar para o autor para trás do livro que me roubaram, lembra? Que me contei aqui no começo. Mas aquele já estava esgotado mesmo. Mas hoje em dia você liga para as editoras, ou manda no internet e tal, e aí elas... Mas a Casa Mata, essa menina, ela é pouco conhecida.
Ela é filha de uma ótima poeta, Clara de Góes. A Raíssa é extraordinária. Esse livro dela é maravilhoso. Também faz parte dessa geração, desse mundo distópico, sabe? Mas são caminhadas noturnas e é difícil explicar, assim, mas eu também acho excelente livro. É isso. Estou tentando ler alguns clássicos aqui, às vezes é mais difícil ler. Chacal, foi um prazerzão conversar com você pela primeira vez. Espero que eu possa um dia assistir uma das suas performances aí no Rio. Um grande beijo para você e muito obrigada. Bom final de semana. Obrigado, Sinara. Foi um prazer estar aqui com você, com as pessoas que estão assistindo. É isso. Até a próxima. Tchau, querido. Tudo de bom.